Se você acha que vai se aposentar cedo, recebendo dinheiro pingando na conta todo mês só por ter comprado algumas ações, cuidado! Talvez você esteja caindo numa das maiores ilusões da bolsa de valores. E o pior, sem nem perceber, se eu fosse você, não sairia desse vídeo, porque tem muita gente vendendo sonho por aí e deixando você com o pesadelo da frustração financeira. Agora, se a ideia de viver de dividendos ainda te fascina, respira fundo, porque neste vídeo você vai descobrir a verdade que poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo vai conseguir, mas quem entende o jogo dos dividendos, o reinvestimento de dividendos e sabe escolher ações que pagam dividendos com inteligência, chega lá mais rápido do que imagina. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Vitor Prado, consultor financeiro, investidor de longo prazo e alguém que já cansou de ver gente tropeçando em promessas fáceis. Hoje eu vou te mostrar o que realmente funciona quando o assunto é renda passiva a rendimentos e como transformar sua carteira em uma verdadeira máquina de geração de dividendos com consistência, estratégia e zero ilusão. Então presta atenção em cada detalhe, porque entender isso pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Vamos lá? Nos últimos dias, um vídeo polêmico tomou conta do YouTube. Um criador conhecido levantou a bandeira de que viver de dividendos é uma fantasia vendida por influenciadores. Essa afirmação acendeu discussões, gerou desconfiança e deixou muita gente confusa sobre o que realmente é possível ou não no mundo dos investimentos. Mas antes que você pense que essa resposta aqui é um ataque, deixa eu ser direto, não é. Aqui a ideia não é rebater ninguém, mas sim educar com profundidade, com dados, exemplos e clareza. Porque quando o assunto envolve seu dinheiro, sua liberdade e seu futuro, o mínimo que você merece é a verdade nua e crua, sem enrolação. Por isso, nesse vídeo vamos responder a pergunta que ecoou nos comentários. É possível ou não viver de dividendos? Só que vamos além da superfície. Vamos desmistificar promessas milagrosas e entender com calma como funcionam os dividendos, as ações que pagam dividendos e as estratégias de longo prazo que realmente funcionam. E o primeiro passo é entender o que são dividendos de verdade. Dividendos são basicamente a parte do lucro que uma empresa decide dividir com seus acionistas. Imagine que você seja sócio de uma padaria. Se ela teve lucro no mês, nada mais justo que você receba uma fatia proporcional. Na bolsa, acontece a mesma coisa. Empresas lucrativas, organizadas e transparentes costumam distribuir uma parte desse lucro a quem é dono de suas ações. Para facilitar ainda mais, pense assim: você comprou 100 ações de uma empresa como a Taesa, conhecida pelas suas generosas distribuições. Se ela decide pagar R$1 por ação, você receberá R$100 na conta, sem precisar vender nada. Isso é o que chamamos de renda passiva, e ela cai direto na sua corretora, sem você precisar pedir ou correr atrás. A mágica está no detalhe: quanto mais ações você tem, mais dividendos recebe. E o melhor, é proporcional. Seja com grandes empresas como a Engie, a Itaúsa ou até mesmo a Petrobras, essa distribuição respeita seu percentual de participação. Mas não se engane, o valor pago não é fixo nem garantido, e é aqui que entra um conceito fundamental. O payout é a porcentagem do lucro que uma empresa escolhe distribuir como dividendos. Se ela lucra R$1 milhão e distribui R$400 mil, o payout é de 40%. Parece simples, mas aqui começa o jogo de verdade, porque nem sempre um payout alto é sinal de boa saúde financeira. Quando o payout ultrapassa os 100%, significa que a empresa está pagando mais do que lucrou, e isso pode ser um baita sinal de alerta. Pode indicar endividamento, distribuição artificial ou, pior ainda, que ela está se descapitalizando. Um exemplo clássico foi a Pada 3, nossa padaria fictícia, que distribuiu R$200 mil mesmo tendo lucros menores. Isso não se sustenta por muito tempo. Muitos investidores iniciantes caem nessa armadilha, achando que quanto maior o dividendo, melhor. Mas a verdade é que um bom investidor olha além do número bruto, analisa o lucro recorrente, o histórico da empresa e se esse dividendo é sustentável. E é justamente aí que entra uma das maiores ilusões da bolsa. Muita gente acha que receber dividendos é como ganhar dinheiro extra todos os meses. Mas existe um ponto crucial que quase ninguém fala: o pagamento de dividendos por si só não aumenta seu patrimônio. No dia seguinte ao pagamento, o valor da ação costuma cair exatamente o equivalente ao dividendo pago. É o chamado ajuste ex-dividendo.
Ou seja, se a ação estava cotada a R$ 30 e a empresa pagou R$ 1 em dividendos, a cotação vai abrir em torno de R$ 29 no dia seguinte. Não houve geração de riqueza, apenas redistribuição. Isso não significa que dividendos são ruins, mas sim que eles não são dinheiro mágico vindo do além. Por isso, acreditar que ações que pagam dividendos vão automaticamente te deixar rico é um erro comum. É como esperar enriquecer com o troco do pão. A chave está em como você lida com esses dividendos, e é aí que o jogo começa a mudar de verdade. Aqui entra o maior divisor de águas de quem só recebe dividendos e de quem de fato vive de dividendos. Se você gasta tudo que recebe, está fritando o ovo. Agora, se investe esse dinheiro, você está chocando um novo ovo de ouro. Com o tempo, esse ovo vira galinha que bota mais ovos. E assim, a mágica dos juros compostos começa a trabalhar para você. Um exemplo prático: se você recebeu R$ 200 de dividendos da Engie e usou para comprar mais ações dela, no próximo pagamento você receberá um pouco mais. E mais. E mais. Isso se chama aumento de participação, sua fatia vai crescendo, sem você colocar dinheiro novo. É por isso que o reinvestimento de dividendos é o que separa o amador do estrategista. Quem entende esse mecanismo não se preocupa com o valor de curto prazo, mas sim com o efeito bola de neve ao longo dos anos. E se ainda restar alguma dúvida sobre isso, o estudo clássico vai ajudar a clarear tudo. Jeremy Siegel, professor da Wharton School e um dos maiores estudiosos do mercado financeiro, provou que empresas que pagam dividendos e reinvestem os lucros consistentemente superam o mercado no longo prazo. Seu estudo analisou décadas de dados, comparando estratégias com e sem reinvestimento, e os resultados são impressionantes. Enquanto muitos investidores perseguiam crescimento puro, as empresas que mantinham políticas estáveis de dividendos e incentivavam o reinvestimento multiplicaram o capital de forma exponencial. O retorno acumulado de quem investia era significativamente maior do que quem só embolsava e gastava. Esse tipo de dado não é achismo, é ciência financeira aplicada. Mostra que uma estratégia de dividendos com reinvestimento é poderosa, previsível e escalável. Mas surge então a grande pergunta: com tudo isso, será que dá mesmo para viver só de dividendos? A resposta curta? Sim, é possível, mas não é simples. Viver de dividendos exige capital, constância e planejamento. Empresários que venderam seus negócios e alocaram parte em ações lucrativas ou investidores que constroem patrimônio ao longo dos anos conseguem tranquilamente gerar uma renda passiva mensal sólida. E tem mais, em muitos casos, a rentabilidade das ações que pagam dividendos supera a de pequenos negócios físicos, sem risco trabalhista, burocracia ou dor de cabeça. É uma empresa trabalhando para você, enquanto você vive sua vida. Mas é claro, tudo depende da carteira de investimentos. É aí que entra a engenharia por trás da renda. Saber como montar uma carteira de dividendos inteligente pode acelerar ou frear sua liberdade financeira. E é sobre isso que você precisa entender agora. Construir uma carteira de dividendos eficiente começa com uma palavra mágica: previsibilidade. E isso vem com planejamento. O ideal é fazer provisões mensais, observar o calendário de pagamentos das empresas e mesclar ativos como ações, fundos imobiliários, FIs, e até renda fixa que distribui cupons. Em nossas consultorias, por exemplo, mostramos carteiras que equilibram empresas como Taesa, BB Seguridade, Klabin e Sanepar com FIs como HGLG11 e XPLG11. Essa mistura garante previsibilidade de recebimento, além de possibilitar o reinvestimento automático em momentos oportunos do mercado. E para quem está começando, plataformas como a UVP Investimentos ajudam a organizar isso tudo. Elas mostram o histórico de pagamentos, fazem simulações e ajudam a visualizar sua aposentadoria com dividendos. Só que para dar o próximo passo, é importante quebrar um mito. Tem gente que ainda acredita que precisa escolher entre empresas que crescem ou que pagam dividendos, mas isso é uma falsa dicotomia. Grandes companhias como WEG, Itaú, Petrobras e Gerdau já mostraram que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, crescer e distribuir lucros. O segredo está no histórico de pagamentos e no chamado yield on cost, ou seja, o retorno que você passa a ter sobre o preço que pagou lá no início. Quem comprou ações da WEG anos atrás e segurou, hoje colhe dividendos expressivos, mesmo que o yield atual pareça baixo, porque o custo de entrada foi lá atrás. Portanto, buscar empresas que pagam dividendos crescentes com lucros consistentes e boa gestão é uma forma de unir o melhor dos dois mundos, valorização e renda passiva. Mas a pergunta é:
Como saber quais são essas empresas? Comece acessando o site de relações com investidores e das empresas. Lá você encontra histórico de lucros, calendário de pagamentos e outros dados que ajudam a entender se a empresa entrega dividendos consistentes. Outro bom caminho é usar plataformas como a UVP, que facilitam muito essa análise. Observe o dividend yield, mas com cuidado. Yield muito alto pode ser armadilha, especialmente se a empresa estiver com lucros instáveis. Prefira empresas lucrativas com histórico sólido e que mostram comprometimento com seus acionistas. Algumas boas referências? Itaúsa, BB Seguridade, Taesa, Engie e Klabin. E nunca aposte tudo em uma única ação. Diversificação é o nome do jogo. Misture setores, perfis de empresas e até diferentes frequências de pagamento. Lembre-se, ações lucrativas pagam dividendos porque geram lucro, não porque prometem mundos e fundos. E acredite, isso muda tudo quando o objetivo é viver de dividendos. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar acreditando em promessas de renda passiva fácil ou vai começar a montar sua estratégia com consciência? Porque no fim das contas, viver de dividendos não é mito. O que é mito é achar que isso acontece sem estudo, sem planejamento e sem paciência. Então me conta aqui nos comentários, em que ponto você está nessa jornada? Já começou sua carteira ou ainda está estudando o caminho? Vamos trocar ideia, porque esse canal é para quem quer parar de cair em ilusão e começar a construir liberdade de verdade com base em dados, estratégia e visão de longo prazo. Se esse vídeo te fez pensar diferente, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive sonhando com a aposentadoria dos dividendos e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque aqui a gente continua trazendo o que ninguém tem coragem de mostrar. Te espero no próximo.